Olá, querido amigo, olá, querida amiga, seja bem-vindo ao canal Doutrinando 7. Queridos, eu quero falar com você hoje um tema bastante forte. Eu estava lendo uma reportagem e, queridos, a gente fica assim pensando a que ponto vamos chegar com essa tal de liberdade religiosa hoje que, para mim, alguns dizem que eu entendi mal de liberdade religiosa, como teve um pastor aqui em casa e disse, cara, você não entende nada de liberdade religiosa. Bom, pelo que eu entendo dessa liberdade religiosa, é justamente o que eu já venho falando aqui no canal. Que se você falar contra uma outra religião que está seguindo não caminhos bíblicos, mas caminhos que conduzem à morte eterna, que estão seguindo outros deuses, que estão seguindo não o Deus verdadeiro. Se você falar de maneira direta, como isso em profecia diz que nós somos chamados a desmascarar o homem do pecado, que ela se refere ao papado, o Espírito de Profecia diz que nós devemos desmascarar o homem do pecado, desmascarar o papado. Ou seja, vai chegar um momento, está chegando um momento com essa tal de liberdade religiosa que se você pregar contra isso aí, você vai ser condenado. Você pode ser preso, você pode pagar multa de até mais de 80 mil reais. E o interessante é que essas leis, elas estão... O grande pontapé para essas leis, aparentemente, vem de irmãos adventistas do sétimo dia, que estão lá na política, que são deputados, deputada, e aí eles fizeram essa lei foi aprovada, mas essa lei não dá direito para nós que pregamos a verdade e falar a verdade. Dá direito para os que estão no erro silenciar os que estão falando a verdade. Olha que interessante, eu vou mostrar para você aqui, como você viu na tela o título, pastor e youtuber são intimados por ensinar que Exu está associado a demônios. Aí eu coloquei a foto dos dois e botei a tal da liberdade religiosa, que dá direito ao errado silenciar o que está certo. Esse youtuber não é adventista do sétimo dia, nem esse pastor é adventista do sétimo dia, mas, queridos, isso já está acontecendo para nos mostrar em que cilada nós estamos sendo colocados com essa tal de liberdade religiosa. Preste atenção nisso aqui. Acompanhe comigo aí na tela. O site, né, que fala da reportagem diz assim: pastor e youtuber são intimados por ensinar que Exu está associado a demônios. Continuando aí na tela, olha o que é que diz aí. O pastor Rodrigo Mocelin, acho que essa é a pronúncia do nome dele, da igreja Resgatar, em Guaratinguetá, foi intimado nesta quarta-feira pela Polícia Civil para prestar esclarecimento por intolerância religiosa. Veja que interessante. Essa liberdade religiosa, ela realmente diz que é para privar as pessoas de intolerância religiosa, e aí a gente encontra adventistas unidos com umbandista, candomblé, espiritismo, e a ideia é que todos nós somos todos nós somos filhos de Deus, todos nós somos um só povo. Não, a Bíblia me ensina que filho de Deus é aquele, diz assim a Bíblia, pois todo aquele que o recebeu, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A partir do momento que você aceita Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, isso aqui é Bíblia. A Bíblia diz que você se torna filho de Deus por adoção por meio do sacrifício de Cristo Jesus. Então você chegar para alguém que adora outros deuses sem ser Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador e dizer que todos nós somos filhos de Deus, como? De pais diferentes, porque em João 8,44 Cristo disse aos fariseus: vós sois do diabo, que é vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio, jamais se firmou na verdade, porque fala do que lhe é próprio, é pai da mentira, e fala do que lhe é próprio, é mentiroso. Então, quando você adora outro Deus
que é mentiroso, que é da mentira, que não é o Deus verdadeiro da verdade, que não é Jesus Cristo, eu sou o caminho, a verdade e a vida, você está adorando outros deuses, você tem por pai aquele Deus, aquele espírito, então você não é filho, não tem como os filhos da luz ser irmãos dos filhos das trevas. Para estar essa união agora ecumênica em nossas igrejas, em nossas instituições, a tal da liberdade religiosa, como eu fui aqui falar com um pastor que estava em um movimento chamado Unigreja, eu disse, pastor, aí eu vim aqui para saber, como o senhor é da mesma cidade que eu vi o senhor lá no vídeo, tá lá no YouTube, na reportagem lá, o senhor no movimento Unigreja. Unigreja é a união das igrejas, o ecumenismo. O senhor estava lá fazendo o quê? Não, eu fui para evangelizar. Evangelizar eu achei estranho, porque o senhor deu reportagem, que foi os pastores se unindo para fazer uma Bíblia que vai rodar o Brasil, e essa Bíblia está sendo assinada por pastores de todas as religiões, porque eles estão se unindo, e é um ato ecumênico. Não, mas eu fui unicamente com o intuito, porque foi um pastor amigo meu que me chamou da Universal e eu fui só para prestigiar e evangelizar eles. Como? Se você também escreveu, se você deu reportagem. Queridos, eu fico pensando, parecem que querem nos enganar, parece que pensam que nós somos tolos, crianças, para querer vir com qualquer conversinha e achar que a gente vai engolir. Queridos irmãos, é triste de ver que os principais pontapés para essa tal de liberdade religiosa está saindo de nós mesmos, adventistas do sétimo dia. E aqui diz assim, voltando para a tela. O pastor, né, o pastor Rodrigo, ele foi intimado pela Polícia Civil, como você pode ver aí, para prestar esclarecimento por intolerância religiosa depois de associar Yeshua a espíritos malignos. Além dele, o estudioso de escatologia, Rafael Bittencourt, quero destacar isso aqui, eu não acho o Rafael Bittencourt um estudioso de escatologia, ele tem até o canal grande, 700 mil inscritos, mas eu acho que ele dá muito tiro fora da culatra em relação à escatologia, em relação à profecia. Eu não vejo ele com grande conhecimento bíblico, né? Ele pode ter um canal de informações até interessante, mas conhecimento bíblico, quero deixar isso aqui bem claro para você que é adventista, depois não ir correr lá, se inscrever e depois ser enganado por algumas ideologias que ele aponta lá. Mas essa aqui eu vim falar porque é interessante da gente mostrar, porque vai acontecer conosco. Vai acontecer conosco porque é uma estratégia do inimigo prender e calar todos aqueles que querem pregar a verdade. E nesse contexto eles pregam a verdade. Nesse contexto de associar, né, todo adoração a outros deuses que não é o Deus verdadeiro, não provém. Isso é ideologia cristã, isso é Bíblia, isso é Deus falando na realidade através das Escrituras Sagradas. Para o cristianismo, qualquer outro Deus que não seja o Deus verdadeiro e Yahvé, Cristo, o Espírito Santo, qualquer outro que for adorado além desses, realmente nós cristãos caracterizamos isso como adoração a espíritos enganadores, doutrinas de demônio, porque isso é Bíblia. Isso é Bíblia. E é nossa fé e nós temos direito de falar sobre isso. E por que caímos em intolerância religiosa? Queridos, continuando aí na tela. Então, além dele, né, do pastor Rodrigo Mocelin, o estudioso de escatologia Bittencourt foi alvo de uma representação criminal movida pelo babalorixá Sidney Nogueira e o advogado e ex-secretário de Justiça e Defesa de Cidadania de São Paulo, Édio Silva Júnior. Olha só, ele foi intimado, né? Ele foi alvo de ficha criminal movido por um movimento por causa disso aí. Aí continuando, o advogado e o líder religioso pediram que o youtuber retirasse os vídeos em que Mocelin, que é o Rodrigo, e o Rafael Bittencourt fazem uma análise bíblica sobre a exaltação a Exu pela escola de samba Acadêmicos do Grande Rio. Veja só que interessante.
o YouTube retirou, né, porque os advogados pediram aqui que fossem retirados os vídeos tanto de um como do outro que falou sobre isso aí. E o interessante é que o YouTube vai e exclui mesmo. E é capaz da pessoa pegar até um bloqueio de 7 dias, uma semana, na visão deles é o quê? Transgredir as diretrizes da plataforma. Então, queridos, os vídeos foram retirados, né? Aqui continuando aí na tela. Rafael Bittencourt tem mais de 700 mil inscritos no YouTube, publicou um vídeo, Possuídos, Carnaval e a Verdade que Não Contaram, Batalha Espiritual. Conteúdo já não está mais no ar. Já no canal do pastor Rodrigo Mocelin, que tem mais de 330 mil inscritos, foi publicado o vídeo Carnaval 2022, Exu é descrito como bonzinho, no qual ele explica que Carnaval é uma coisa demoníaca. O vídeo também foi retirado. Então, queridos, essa liberdade religiosa que dá direito ao outro e não aos que pregam a verdade, está praticamente encaminhando. É igual a gente lembra, né, no passado, né? Antes do imperador Constantino fazer um decreto, a mudança do dia de guarda, né? A mudança do dia de guarda, para guardar o domingo no ano 321, dia 7 de março. Houve, alguns anos antes, também um decreto de liberdade religiosa, né? E pouco tempo depois vem o decreto dominical do ano 321 praticamente. Então a história está se repetindo. Logo virá o decreto dominical, mas antes disso está vindo essa tal de liberdade religiosa, que para mim, eu digo nos meus pensamentos, no que eu já li, eu encontro como um tiro no próprio pé. Porque se o Espírito e Profecia manda a gente desmascarar o homem do pecado, se a Bíblia diz que nós vamos ter que pregar caiu a grande Babilônia, e a grande Babilônia é descrita pela Bíblia, tanto evangélica como católica, mostra que é a igreja católica. Eu sei que você é católico, talvez esteja algum católico aqui assistindo, mas você tem que ler a Bíblia. E quando se refere a Babilônia, você pode pegar aí na sua Bíblia católica, no livro de Baruque, capítulo 6, ali diz que Babilônia é cheia ali vem falando sobre a Babilônia, e ali mostra que, na própria Bíblia Católica, Baruque capítulo 6, mostra que a Babilônia é cheia de imagens de escultura. E qual é a igreja que é cheia de imagens de escultura, irmãos? Então você vê que a própria Bíblia Católica se refere a Babilônia, a uma igreja que é cheia, a uma denominação religiosa que é cheia de imagens de esculturas. E realmente leva a mostrar que e a própria Bíblia Católica também diz que a grande meretriz, ela está assentada na cidade das 7 colinas. E se você pegar a Bíblia Católica no rodapé de Apocalipse, quando fala sobre a grande meretriz, quando fala sobre a besta que está assentada na cidade das 7 colinas, ali mostra, no próprio rodapé da igreja, da Bíblia Católica, mostra que é Roma, Vaticano, a cidade das 7 colinas, a qual a besta está assentada. Então, se a própria Bíblia Católica mostra que a igreja católica é a própria Babilônia, essa liberdade religiosa está nos silenciando de não pregar mais contra isso aí. E, queridos, a gente fica preocupado porque a gente não ouve mais os pastores pregando contra a Babilônia. Quem é a Babilônia? Quem é? Tem um pastor até que diz que não sabe mais o que é a marca da besta. Eu estou com esse vídeo aqui, o próximo vídeo eu vou falar sobre isso. Ele, nós não podemos afirmar o que é a marca da besta porque não sabemos. Como não? Se o grande conflito fala, se o Espírito e Profecia fala, se a Bíblia nos mostra. Queridos irmãos, o caso está sério. Continuando, eu quero ler mais para você aí, para você entender melhor. Olha o que é que diz aí. Para o advogado e o babalorixá, os vídeos promovem conteúdo de intolerância religiosa. Olha que tremendo isso aí, né? Essas postagens vinculam discursos de ódio religioso e de racismo religioso
que incitam e induzem os brasileiros a agredirem as religiões afro-brasileiras e seus adeptos, disse Hélio Silva Júnior à Folha de São Paulo. Misericórdia. Misericórdia. Eles aqui afirmam que você discordar e mostrar na Bíblia que aquilo que eles estão fazendo, que aqueles deuses que eles seguem, não procede do Deus verdadeiro, não procede da Bíblia, é realmente seguir espíritos enganadores e doutrinas de demônios, isso é discurso de ódio. Por quê? Queridos, isso deveria levar você a uma reflexão. Realmente, será que estou adorando o Deus verdadeiro ou não? Será que realmente esse Deus é verdadeiro? Será que essa religião que eu estou... Isso é para levar as pessoas a estudarem, a saírem do erro. A Bíblia diz que o povo perece por falta de conhecimento. Em vez de ouvirem dizer, rapaz, eu vou analisar realmente, será que esse conteúdo desses rapazes tem razão? Não, mas eles se sentem ofendidos quando alguém vem de maneira amigável, de maneira sadia, pregando a verdade, pautado na Bíblia, porque a Bíblia, olha, é o livro dos livros, a Bíblia é a palavra de Deus, e a Bíblia já diz isso, que adoração a outros deuses é adorar espíritos enganadores e a doutrina de demônio, há mais de 2000 anos atrás. Então a gente vê que essas religiões afro-brasileiras surgiram agora. E a Bíblia, ela já vem há mais de milhares de anos já, Deus dizendo que não façam isso, não adore outros deuses, eu sou o Deus verdadeiro, eu sou... Então a Bíblia já vem falando sobre isso há muito tempo e a gente vê agora as pessoas adorando outros deuses e a gente vem mostrando no livro dos livros, na Bíblia Sagrada, não pode, porque isso é intolerância religiosa. A liberdade religiosa dá direito ao outro de pensar como ele quiser e você não poder falar, você tem que ficar silenciado, você não pode pregar contra isso porque é discurso de ódio, é intolerância religiosa. Essa é a liberdade religiosa que eu entendo, que dá direito ao errado calar o que está pregando a verdade. É isso que eu entendo por liberdade religiosa. A lei que dá direito ao errado calar o que está falando certo, e o que está falando certo correr o risco de pagar uma multa de até 80 mil reais, ou se não tiver o dinheiro, ser preso por causa disso. Meu Deus dos céus. Meu Deus dos céus. Continuando, olha, acompanhe comigo aí na tela, veja só. No sábado, dia 7, né? O pastor Rodrigo Mocelin publicou um vídeo esclarecendo as acusações de racismo religioso, um termo que ele não conhecia. Ele observa que hoje podem usar símbolos cristãos para defender pautas LGBTs ou até mesmo invadir igrejas, mas somente os cristãos não possuem liberdade de expressão. É verdade. É verdade. Você viu aí numa marcha LGBT uma vez, o cara se vestiu de Jesus, enfiou uma cruz no ânus e você vê que não dá em nada. Então eles podem criticar o nosso Jesus, o nosso Cristo, a fé cristã, a fé bíblica. Eles podem. A Portas do Fundos fez aí várias vezes coisas zombando da nossa fé, criticando a nossa fé, denegrindo o nosso Cristo, a imagem do Deus verdadeiro. Aí não dá em nada, não dá em nada. Os vídeos continuam lá. As plataformas não retiram os vídeos, né? Continuam lá, tudo publicadozinho. Mas a gente que prega a verdade contra isso, o vídeo sai do ar, a gente é processado, a gente tem que ser silenciado, porque é intolerância religiosa, porque, meu Deus dos céus, irmãos, cuidado com esses adventistas do sétimo dia que estão vinculados a essa liberdade religiosa que dá direito ao errado, denegrir a nossa imagem, denegrir a nossa crença e não dá direito a você de defender e pregar que isso é errado, que eles estão fazendo. Continuando, olha só o que o pastor Rodrigo Mocelin fala aqui. Tolerar crenças não significa que não podemos criticá-las. Eles
né? Eles, os que estão processando eles, que intimaram eles, que pediram para o vídeo sair, ele diz assim, eles estão quase passando para o lado em que nos obrigarão a crer como eles, em que nós seremos obrigados a elogiar a religião deles. Isso é intolerância. O pastor Rodrigo destaca. Na quinta-feira, Rafael Bittencourt também se expressou sobre a ação. E ele diz assim, a Constituição e a lei de intolerância religiosa me garantem o direito de à crítica. Não é proibido a crítica de acordo com os seus valores e crenças. Mesmo quem não faz parte de uma religião pode tecer críticas e dar a sua opinião sobre outro. Senão, a lei impediria a evangelização, a obra missionária e a pregação do evangelho. Rafael Bittencourt acredita que isto está ligado a algo maior do que uma ação contra o seu canal. Isso tem a ver com o cancelamento de cultura cristã. Querem calar sua boca. Pastor, pastora, como ele destaca aqui, cristão, querem impedir você de falar e alertar. É justamente isso que está acontecendo, irmãos. Querem nos silenciar, nos calar, por quê? Porque a Bíblia diz assim em Isaías 5, chegará o tempo onde vão elogiar o que é certo e o que é... chegará o tempo vão elogiar o que é errado e o que é certo vão chamar de errado. E é justamente o tempo em que estamos vivendo. E Deus diz assim, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, dos que fazem do doce amargo e do amargo doce. Queridos, estamos no momento em que realmente querem acabar com a fé verdadeira, com a crença verdadeira, com os princípios bíblicos. Você viu até um pastor aí recentemente, ele disse que a Bíblia ela é muito antiga, a Bíblia deve ser atualizada, não podemos condenar as pessoas ao inferno, não podemos condenar as pessoas ao inferno por causa de um versículo ou dois versículos bíblicos que não está atualizado, que é antigo. Isso aí ele falando sobre defender o casamento LGBT, defender o casamento homossexual, e a Bíblia condena diretamente isso, né? Então a gente vê que não pode pregar sobre isso. Então os LGBTs podem criticar a nossa fé, podem zombar da nossa crença, podem nos ridicularizar, mas se a gente for na Bíblia, a palavra de Deus, ler os textos e dizer, olha, isso aqui é errado, Deus não aceita, se continuar nessas práticas não vai para o céu, porque é Deus que está falando, não sou eu, é a Bíblia, aí você cai em intolerância religiosa, você cai... Porque é o seguinte, por mais que os que fazem essas leis digam, não, a lei é para proteger você, de você poder se expressar, de você poder... Como poder se expressar? Se a gente se expressa de um jeito defendendo aquilo que cremos, pautado na Bíblia, pautado no manual da igreja, pautado nos livros de Ellen White, no que cremos adventistas. Aí a gente é ameaçado, olha, se o irmão não tirar o vídeo do ar vai ser processado. Olha, se o irmão não calar a boca vai ser processado. Aí entram lá, não, olha, o vídeo dele, ele tá falando contra a minha crença, contra a minha religião, contra o que eu visto, contra o que eu... Então ele tá, eu vou processar. E aí o vídeo sai do ar. Sai do ar, seja lá em qualquer plataforma. Queridos, estamos realmente no final dos tempos. Estamos realmente vivendo um momento em que vão nos silenciar, querem nos silenciar. E a única coisa que vai nos ajudar a não silenciar é o Espírito Santo de Deus. Sem Ele vamos ser silenciados. Sem eles vamos ser acovardados. Sem eles vamos ser massacrados. Mas quando o Espírito Santo de Deus for derramado na sua totalidade em nossas vidas, quando confessarmos os nossos pecados, orarmos ao Senhor, buscarmos a Ele pedindo coragem e força, o Espírito Santo, através das suas chuvas, nos tomará de um jeito aonde vamos trovejar contra tudo isso, mesmo que custe consequências até de morte para nossas vidas. E esse momento está chegando. Deus está em busca de homens e mulheres que sejam fiéis, que não temam chamar o pecado pelo seu nome exato, que não se prostrem, não se vendam, não se comprem,
que sejam fiéis a Deus como a bússola é ao polo, que sejam fiéis totalmente a Deus, mesmo que isso lhe custe ser retalhados, ser aprisionados, ser mortos aqui nessa terra. Queridos irmãos, o momento é agora. O momento de se levantar com força e vigor é agora. Todos que querem viver piamente em Cristo Jesus padecerão perseguições, disse Paulo. Isso em profecia diz, por que, pois, que a perseguição parece estar adormentada? E lá diz, a única razão é que a igreja se conformou com as normas e padrões do mundo, por isso não suscita oposição. Haja um reavivamento da fé e da igreja primitiva, e as fogueiras se acenderão novamente para nos perseguir, irmãos. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia de cada um de nós. Que você possa compartilhar esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder, para alertar os nossos irmãos em que tempo da história profética nos encontramos. Laodiceia, acorda, Laodiceia. Acorda, mornidão. Acorda, povo dorminhoco. Acorda, povo relaxado do Senhor. E vamos pregar, irmãos, trovejar contra essas abominações que estão circulando em nosso mundo e em nossas igrejas. Que Deus abençoe você, se inscreva no canal, ative o sino de notificações, que Deus abençoe você e a sua família e vamos juntos, tocando a trombeta, proclamando o Evangelho eterno e até o próximo vídeo em nome de Jesus.